tem podcast, vem ouvir, com dica boa pra te instruir. Segurança do alimento é a missão, dá o play e cuida da alimentação. Campo à Mesa tem podcast, vem ouvir, vem ouvir. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast do Campo à Mesa. Hoje estamos tendo a honra de receber o professor Italmar Teodorico Navarro. Eu me chamo Maria Fernanda, sou estudante do terceiro ano de veterinária e integrante do Campo à Mesa. Seja bem-vindo, professor, e vamos à nossa conversa. O prazer é meu, né, estar aqui com vocês aqui hoje e contar um pouquinho dessa história, né, que aconteceu ao longo dessas décadas, não é nem anos, né? Foram décadas de trabalho, tanto em saúde pública, como, e talvez dentro da saúde pública, em especial, a higiene dos alimentos como um todo. Foram assim, momentos maravilhosos. Professor, você poderia nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória, como que foi para você escolher a área e também como que foi se tornar uma referência? Bom, ninguém desenha a vida para querer ser alguma coisa. A gente não é nada de especial. Mas o desejo de saúde, o desejo de transformar, de fazer as coisas diferentes, isso vem desde criança. Sempre fui assim, como escoteiro, como trabalhador, como judoca, tudo, sempre experimentar algo diferente. Quando a universidade, a gente entrou na universidade, também queria algo diferente. Aquela rotina do dia a dia, clínica médica, clínica cirúrgica, isso era coisa muito comum. O que tem depois? O que tem além? O que precisa ser descoberto, ser compreendido, ser entendido? E aí apareceu a saúde pública. E na época era novidade no Brasil. Muito pouca coisa. E, de repente, aparece na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, primeira seleção, primeiro concurso para médicos veterinários sanitaristas. Contratou-se em 1980, 20 médicos veterinários. E eu tive o prazer de iniciar essa façanha no nível de Brasil. Médico veterinário trabalhando em saúde pública. Fui para Cascavel, uma região de saúde maravilhosa, 20 municípios para cuidar, tomar conta. E nesse dia a dia, ali aconteceu coisas assim fantásticas, assombrosas, que fez mudar o ponto de vista e a forma de ver as pessoas, de encarar as pessoas e também os problemas. Aí que foi a grande descoberta. Você não consegue sair de repente e já entrar na área. Dei aula em colégio, dei aula em cursinho, trabalhei em clínica médica, entendeu? Cirurgia, foi assim 2, 3 anos ali vivendo, né? Tem que sobreviver. Depois que apareceu o concurso, que eu fui trabalhar na saúde pública. Mas o início, você fazia o que tinha na frente para sobreviver. E entrar na saúde pública foi assim um presente de Deus. Foi assim algo muito especial. Em Cascavel, a gente implantou um programa na cidade de Cascavel, como um modelo, um piloto, né? Para trabalhar a higiene dos alimentos no comércio de Cascavel. Tinha supermercados, açougues, as padarias, as confeitarias, os bares, tal, tudo. E descobri uma coisa assim fantástica. A higiene dos alimentos era péssima naquela época lá. Mas todos eles trabalhavam com os alimentos ali, os manipuladores, nas padarias, confeitarias, nos açougues, tal, tudinho. Faziam as coisas erradas, não porque queriam fazer, porque não sabiam. Não conhecia nada diferente. Como é que era esse manipulador? Ele aprendia em casa, trazia a sua experiência de casa para o trabalho. E fazia exatamente no ambiente de trabalho o que ele fazia em casa. O lavar as mãos, o cuidado com a higiene da mesa, o cuidado com os utensílios, faca, tudo tal. Era o que ele sabia em casa. Eles iam ao sanitário, usavam o sanitário do jeito que eles faziam em casa. Para estar tudo errado. Como modificar isso aí? É fácil? Não. Foi a primeira grande descoberta. O que fazer para modificar isso aí? Uma população gigantesca de manipuladores do diferente tipo de comércio, entendeu? E aí montei um curso para eles. E a experiência mais linda que teve, a coisa mais linda foi a receptividade deles. Todos eles, do açougueiro mais simples que tinham na época lá, aos confeiteiros, aos supermercados, todos eles acolheram assim com carinho as aulas, os bate-papos, as orientações. Foi assim uma experiência para mim fantástica. Descobri que eles não sabiam e queriam aprender algo novo. Foi a experiência mais linda que eu tive na minha vida. Levou meses de trabalho, e quando a ação comercial
viu que era coisa bonita, ela passou a apoiar. A Associação Paranaense de Supermercados, que é a APRAS, Seccional Cascavel, viu era coisa assim bacana, passou a apoiar também, entendeu? Então todos entravam juntos. Então arrumava o salão, ajudava o ambiente, a sala de aula, os coffee break e tal, e convocava, por exemplo, os açougueiros. Tinha na época 35 açougueiros, iam eles auxiliares. Numa sala de aula, tudo muito simples, muito acanhado e tal, aí eu falava coisas básicas, uma linguagem muito simples. E uma coisa importante, nunca a gente criticava eles pelos erros. Eu sabia, por levantamento, né, o que tinha errado em cada nível de estabelecimento. Então, eu te orientava a forma correta de saber. Então, esse mês, trabalhava os açougues. Aí, o mês seguinte, todinho, a vigilância exclusiva de açougue. Outro mês, trabalhava as confeitarias e padarias. Aí, no mês seguinte, os agentes de saúde trabalhavam a vigilância em loco, a orientação em loco. E assim foram todos eles. O último foram os supermercados. Viu? Mufato, na época, iniciando, Mercado Trento, os grandes redes de mercados, né? A gente trabalhou com eles. E um acolhimento, assim, fantástico. Nenhum problema em nenhum comércio. E por falar das suas contribuições, o senhor também foi responsável por estabelecer os 2,5% de sal em embutidos como uma medida de segurança dos alimentos. Queria saber um pouco mais como é que foi desenvolver esse projeto, como que se sucedeu. E foi meu mestrado, né? Fiz ali em ciência de alimentos, que era uma coisa assim raríssima. Tem um veterinário trabalhando com ciência de alimentos. Lá só cabia engenheiro de alimentos, engenheiro químico, químicos, bioquímicos. Caiu o veterinário lá. Aquelas aulas de física, de química, de bioquímica, de matemática, uma coisa assim assustadora para um veterinário, né? Mas tinha que fazer. E o meu trabalho, minha pesquisa de mestrado, foi exatamente trabalhar com toxoplasmose em linguiça, frescal, e como controlar. Então, eu te propus uma série de concentrações de sal e tempo de espera na linguiça artesanal. Foi fácil? Não. Nós inoculamos os porquinhos, esperamos eles se infectar, cronificar, abater os porquinhos, pegar ali a carne deles, triturar. Fizemos tudo. Fizemos a linguiça, montamos a linguiça com 1,5%, 2,5%, 3,5% de sal, geladeira, refrigeração, e aí preparava essa linguiça todos os dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6 dias, inoculava em camundongo, mais de 2.000 camundongo inoculado. No final descobri que 2,5% era assim a concentração ideal para, em 48 horas, eliminar o Toxoplasma gondii da linguiça. E mais ainda, também eliminava o citicerco da Taenia saginata ou Taenia solium, da carne de vaca também. Então foi um trabalho assim, para mim, fantástico. E foi tão fantástico que o Ministério adotou como padrão nas linguiças em nível nacional. Menina, isso é muito interessante. Falar que teve assim, lógico, tem política. Você encontra órgão assim público ou tal. Por quê? Cada um tem a sua rotina, tem o seu trabalho, naquilo que ele acredita que está funcionando. Você leva algo novo, até aceitar toda essa mudança, essa novidade, leva um tempo ainda. Você tem que ter paciência, tem que ter jogo de cintura e não pode desistir, de forma nenhuma. Lentamente vai acontecendo. Mesmo quando não tem nenhuma informação, leva a algo novo, acreditar, será que isso é verdade? Será que funciona? Por isso que a ciência e a universidade e o nome de onde você fez a pesquisa é muito importante. E o nosso grupo aqui da Universidade Estadual de Londrina ajudou a criar um nome regional, nacional e internacional. Hoje a UEL é um nome hoje. Então o que a gente faz de pesquisa aqui é reconhecida em todas as áreas, não só na nossa. Todas as áreas aqui nossa é reconhecida nacionalmente. Por quê? Tornou-se crível que ela produz. Falando de outra grande contribuição que o senhor teve também, foi o programa de vigilância da toxoplasmose adquirida na gestação e congênita. Queria saber um pouco mais como que foi desenvolver esse projeto, desse programa, como é que se sucedeu. Então, o nosso grande linha, lógico, tem outras, mas a principal linha de pesquisa nossa era a toxoplasmose. E chegou um ponto tal que nós tínhamos feito um levantamento em todas as espécies de animais de produção, do bovino ao suíno, caprino, ovino, equino, todos, e também os seres humanos.
Bom, até que chegou para mim algumas doutorandas aqui, maravilhosas, professora Regina, professora Fabiana, amigas assim fantásticas, mestrandas, doutorandas, que queriam entrar mais a fundo. E o trabalho delas de pesquisa era saber quanto que a gestante iria se infectar com o Toxoplasma gondii. Bom, aí foi a primeira preocupação, né? Eticamente, será que a gente podia esperar uma gestante que está com um bebezinho ali no seu ventre, ser infectada, correr o risco de infectar o bebê, acontecer assim, uma lesão grave nele e a gente permitir? Eticamente seria uma loucura, né? Mas é o que acontece no dia a dia. Enquanto você não descobriu o agente infeccioso, ele acontece e é permitido. Quando você passa a pesquisar, aí entra a ética. Posso permitir isso aí? Não posso. Aí dessa proposta de trabalho, vamos fazer diferente? Vamos levantar como é que estão as gestantes e propor uma prevenção para elas? Vamos. Vamos até a Prefeitura de Londrina, fizemos um convite a participar do primeiro projeto e tinham acabado de ter algumas crianças que tinham nascido com infecção congênita e gravíssimas e não sabiam o que fazer. Nem as enfermeiras, os médicos, os bioquímicos, não tinham ideia do melhor diagnóstico, da melhor conduta ou da prevenção. Aí perguntaram, vocês podem nos ajudar? Falei, podemos, sem saber o que fazer. Voltamos para casa, sentamos a estudar, vamos trabalhar. E lançamos uma proposta de monitorar o diagnóstico e já propor a prevenção ao mesmo tempo. Nesse momento, estudamos como é que era a prevenção, em nível internacional, adaptamos para o nível nacional, o diagnóstico internacional adaptamos para o nacional e uma proposta de rotina para as gestantes. Aí produzimos folder, produzimos cartilha, como vocês têm a cartilha aqui, uma cartilha, manual, folder, foi todo o material, um vídeo educativo para as gestantes e para os médicos e enfermeiras também, e fomos para campo. Depois de 4 anos de trabalho, descobrimos que o trabalho despencou o uso de medicamento e as gestantes positivas. Então funcionou a educação preventiva, funcionou o diagnóstico e funcionou o tratamento quando era necessário. E passamos a monitorar as crianças depois que nasceu. Então funcionou tudo. Era muito simples. E os médicos adoraram, porque eles não sabiam o que fazer também. Pegavam um livro lá da França, Estados Unidos, lá da Inglaterra. E aqui no Brasil é diferente. Totalmente diferente. E adoraram essa experiência. Mas é Londrina. Aí testamos em Rolândia, testamos em Cambé, depois em Cascavel, Palotina. Foram umas 10 cidades no Paraná. Das grandes até as pequenininhas, como Jesuítas, com 8 mil habitantes. E em todas elas funcionou perfeitamente. Aí eu entreguei para o Estado do Paraná. Está pronto o programa. E uma coisa muito bacana é quando você vai iniciar um projeto, entrega sempre na mão de Deus. Nunca na nossa mão. Não tem a vaidade e o ego, né? Dizer, olha, é meu trabalho, é nosso trabalho e quem nos inspira e nos orienta é lá em cima. E nos inspirou. Nesse mesmo momento, o Estado recusou a proposta de trabalho. Porque tinha em Curitiba uma mãe paranaense. Uma mãe curitibana. Queria implantar. E nesse tempo veio o Ministério, falou, olha, no Paraná tem aí um programinha sendo trabalhado. Eu falei, tem. Aí fui para Brasília, apresentei lá em Brasília, ficaram encantados, né? Com tudo que tinha feito aqui, folder, vídeo, manual, tal. Vamos trabalhar aqui em Brasília? Vamos. Aí passou a convidar um seminário lá em Brasília. Chegou um ponto que, num ano, eu fui 9 vezes a Brasília para discutir com o secretário, com o diretor nacional, um ministro, e mostra isso, e mostra aquilo, e envolve mais colegas de vários pontos aqui do Paraná, de Londrina, para poder tornar aquilo mais crível. Mas demora, viu? O serviço público é demorado. Por que é demorado? Porque nesse tempo troca governador, troca presidente, troca ministro, troca toda a equipe. Vem uma equipe nova, diferente. Tem que voltar lá e contar tudo de novo. Quando entenderam,
outro governo. Então foi assim. Foram assim, olha, 5, 10, 15 anos. Até que um falou, vamos implantar? Vamos. Aí implantou. Aconteceu. E por que foi a toxoplasmose? Porque a transmissão principal dela é pelos alimentos. Começa da água contaminada por um ocisto, até as hortaliças, principalmente as folhosas, né, contaminadas com ocisto, até a carne dos animais com cisto. Então, toda a cadeia alimentar é o agente transmissor do Toxoplasma gondii. Ah, mas e o gato? Direto do gato, ninguém pega a doença. Impossível pegar, não tem como pegar. Tem até livro que está errado, inclusive. E nós corrigimos. Tal livro está errado. É diferente. A transmissão é ou do ambiente, ou dos alimentos vegetais, ou de uma carne, ou até de uma linguiça. Frescal. Não uma cozida, mas frescal. Então, essa cadeia continua. Todos os nossos projetos envolveram os alimentos. E é uma das zoonoses, ainda hoje, uma das principais zoonoses dos alimentos é a toxoplasmose. E o ser mais delicado são as gestantes, né? E agora, passando para o cenário atual, professor, as zoonoses de origem alimentar ainda representam, na sua visão, os maiores riscos à saúde pública no Brasil? Não é só aqui, não. No mundo todo, alimento sempre foi e é ainda a grande via de transmissão de zoonoses, doença em geral, né? E a zoonose para os seres humanos, não tenha dúvida nenhuma. Assim como os animais também. As grandes epidemias de doenças nos animais, em geral, são nos alimentos. Viu agora há pouco tempo? Uma ração aí mal produzida aí, morreu um monte de cavalos aí maravilhosos, de alto valor zootécnico, inclusive. Os seres humanos também. Então, os alimentos são ainda a grande via. E hoje, os alimentos viajam o mundo todo. Eu, quando criança, o alimento era regional. Era das fazendas para a cidade, pronto, acabou. Hoje você come alimento de outros municípios, de outros estados e de outros países. Sim. Você recebe alimento da Ásia, alimento da Europa, alimento da África, tudo vem para cá. Assim como nossos alimentos chegam em todos os lugares do mundo. Você encontra alimento do Brasil. Então, o cuidado que tem que ter com esse alimento é algo assim fundamental. E ela é ainda a grande via de transmissão de doença no mundo, são os alimentos. Professor, você acha que existe alguma doença ou agente que você acredita está subestimado ou pouco discutido atualmente? Existe. Quer ver uma que hoje, Brasil, inclusive, que está assim, meio que oculta, a cisticercose em bovinos. Aqui no Mato Grosso Sul aqui, ali, muito preocupante. E por que aconteceu isso aí? Essa reviravolta de uma zoonose que tinha quase desaparecido a forma de produção. Quem é que é o reservatório da cisticercose? É quem tem a tênia. Quem tem a tênia? O ser humano. Tênia solium ou saginata, solium com o suíno, reservatório secundário, e a saginata, o bovino, o secundário. Quem é o reservatório? O ser humano. No momento em que os animais eram criados a campo, você tinha muito pouco bovino com cisticercose. No momento que passou a criar os confinamentos, você trouxe a produção para perto da residência, próximo do ser humano, e ali tem uma infinidade de trabalhadores que viajam o país inteiro. Um só, sendo portador de uma tênia, ele nem sabe que tem, porque poucos têm sintoma, elimina milhares de ovos cada vez que vai defecar e contamina o ambiente. Resultado, tem a ver todo um confinamento com o cisticerco. Hoje é uma doença silenciosa que reapareceu e dando grande prejuízo ao rebanho de bovinocultura da região do Mato Grosso do Sul, por exemplo. A outra, na nossa área, a toxoplasmose. Está aí, campeando solta. A salmonelose também, muito preocupante. Entendeu? Por isso, precisa manter os programas ativos o tempo todo. Sim, de vigilância, né? De vigilância. Sim. Na sua visão, professor, qual seria o alimento seguro ideal? Olha, não é alimento seguro, vamos dizer assim, a produção segura. Nós tínhamos no passado um programa que foi chamado From Farm to Home, do campo à mesa, que vocês estão lutando para voltar a fazer acontecer, que era vigilância sanitária de alimento. Não pode acontecer no comércio sozinha, nem no restaurante. Não funciona.
Precisa começar lá no campo, lá na horta, lá na olericultura, lá na granja de suíno, na granja de bovino, lá no equino, lá digo equino porque o equino também se come no mundo. O Brasil é proibido comer, mas o mundo inteiro come equino, inclusive equino do Brasil, inclusive. A ovinocultura todo, então tem que vigiar. A vigilância começa lá na produção, depois no transporte, depois na manipulação dele, no processamento dele, é outro grande, que é o frigorífico, é o grande momento. Frigorífico, ele não consegue descontaminar o alimento, ele consegue só eliminar o que está contaminado, o que ele viu, o que enxergou, e o que não enxergou, passa. As bactérias, os vírus passam. Ele enxerga só as macrolesões, as microlesões passam. Depois vai, assim, segundo momento que seriam os açougues, os pequenos frigoríficos, as grandes cozinhas comerciais, cozinha residencial e depois o consumidor. Então, toda essa cadeia chama da produção à mesa, que antigamente era from farm to home, entendeu? Essa é a grande vigilância. Então, vocês fazem o caminho correto, que é ir até o campo, fazer educação, fazer orientação, para que ele produza um alimento saudável. Se saiu saudável, ele vai chegar na mesa saudável. Se estiver contaminado, tem grande chance de chegar contaminado até a mesa também. Porque o caminho não consegue descontaminar. Entendeu? Então, esse é o grande segredo. Professor, o senhor orientou dezenas de mestres e doutores aqui ao longo da sua trajetória na UEL, e eu queria saber o que você considera essencial na formação de um bom pesquisador nas áreas das zoonoses e segurança dos alimentos. Olha, foi assim uma população gigantesca de alunos maravilhosos que a gente passou. O que é importante? Persistência. Acreditar, ter um propósito de vida e acreditar naquilo que está fazendo. Isso é fundamental. E saber que nada vem de graça. É muita luta, muitos finais de semana de trabalho. Esse é fundamental. Primeiro que eu falei para você, acreditar, gostar de lidar com gente, lidar com seres humanos, saber que tem coisa errada e eu posso fazer alguma coisa e querer fazer alguma coisa. Mas começa já com grandes projetos? Não, coisa pequenininha. E o comportamento de cada um frente à pesquisa é fundamental, que é a proatividade. O aluno que é proativo será um profissional proativo lá fora também. O aluno que espera ser mandado será mandado depois também. Você tem que desenvolver a sua proatividade. Enxergou uma coisa errada, eu quero arrumar, quero consertar. De algo jogado no chão, de um papel jogado no chão, vou lá e cato e põe no lixo. Isso é proatividade. Começa por aí, observar isso aí. Agora há pouco eu vinha do meu treino, eu vi o meu sensei lá, que foi na farmácia comprar um medicamento, daqueles, como é que chama? Essas motoquinhas aí, 3 jogadas na rua, caída. Ele passou, catou as 3, botou as 3 arrumadinho. Passou dezenas de pessoas ali, então o semáforo olhando lá. Ninguém pegou. Ele parou, catou, botou em pé, arrumou tudo, entendeu? Chama-se proatividade. O aluno que quer ter sucesso na vida tem que ser proativo. Senão, não adianta. Ah, mas ser grande conhecimento não precisa. Conhecimento você adquire. A proatividade é sua. E aceitar o estímulo. Ele vai ser grande profissional. Cidadania. Você está presente aonde precisa de você. Não espera ninguém mandar. Alguém caiu, ajuda a levantar. Ah, mas eu não sei. Você aprende. Todo conhecimento vem com o tempo. Entendeu? Eu estudei em colégio público. Meu primário foi na roça, no sítio, escolinha rural. Me julgavam ignorante. Onde foi o grande deslumbre meu? Na universidade. Falei, meu Deus, isso aqui tem um mundo aqui para aprender. Aí eu fui aprender. E não parei, ia atrás de tudo. Não parei um fim de semana, não parava um feriado, Natal, Ano Novo, sempre trabalhando, sempre atrás, entendeu? Trazia os filhos junto comigo. Meus filhos daqui passavam fim de semana comigo, meu filho e minha filha. Cresceram ajudando nas pesquisas, entendeu? Para poder estar junto com eles, entendeu? Os filhos juntos me ajudavam, pequenininhos ali, e curtiam comigo todo o trabalho, entendeu? E aí, quem ficou com a gente? Quem permaneceu conosco do lado? Quem tinha proatividade. Quem não tinha foi embora, desistiu. Entendi, professor.
O projeto Campo à Mesa foi fortemente inspirado na trajetória do senhor e os valores também. E como que o senhor enxerga atualmente as iniciativas que vêm surgindo dentro das universidades públicas? Qual que é o papel da extensão universitária na transformação social? O que vocês fazem é extensão. Campo à Mesa é um grande projeto de extensão. E com essa mudança agora curricular que o próprio MEC pediu, a gente crê que a universidade precisa sair de dentro dos seus muros e ir para o campo. Todos eles, todas as áreas, todos os cursos têm que sair da universidade. E o nosso já sai há muito tempo. O nosso aqui, o UEL, e o nosso curso de medicina veterinária, e o nosso departamento em particular, tem um trabalho muito bonito a campo. Tanto que quando a gente financia um projeto, sempre tem um segmento lá que é voltado a campo. Trabalhar realmente lá com a comunidade, ensinar as pessoas algo diferente, algo assim bonito, que a gente aprendeu, a gente precisa compartilhar com eles. Isso é humano. Não tem como você aprender alguma coisa e guardar para você. Se você guardar, ele morre. Se você ensinar, ele se divide, se multiplica e cresce. A gente só cresce enquanto profissional quando o que você sabe está sendo multiplicado. Se não multiplicar, filha, morre. Esse é o segredo. Bom, para encerrar agora, eu vou fazer uma última pergunta para o professor, que seria se você tivesse uma mensagem para deixar agora para quem está começando na área, para quem quer seguir um caminho parecido com o que o senhor trilhou, o que você deixaria? Dar o primeiro passo. Isso é fundamental. Estamos numa era digital, né? Era de IA, de computador, internet, tudo tal. Mas a doença não sabe isso aí, o agente não sabe isso aí, os alimentos também não conhecem essa tecnologia. E não tem tecnologia que substitua o ser humano ainda. Não tem. Não tem momento nenhum. Então, depende do que fazer as coisas diferentes. Nós. Não temos um robô que faz as coisas, multiplica as coisas. Somos nós. Então, é nós que temos que ter essa proatividade. Primeiro, gostar do que quer fazer. Saber que vai ser algo assim diferente. Segundo, ter paciência. Porque nada acontece do dia para a noite. É muito trabalho, muita pesquisa, muito desenvolvimento ao longo do tempo. E depois, gostar de lidar com pessoas. Pessoas muito simples. Crendo no que você fala. Não falei com você, mas vale a pena falar agora. Eu montei em Cascavel um trabalho com merendeiras. Quando não existia ainda nada para merendeiras. Montei um curso de manipulação para merendeiras na época. Isso em 1981. Dei o curso para elas. Foram assim, 4 segundas-feiras. Fui visitar depois uma escola, eu vi uma merendeira ensinando as crianças exatamente aquilo que eu tinha falado com elas. Eu chorei de alegria. Uma pessoa simplesinha, muito simples. Ali, ensina as crianças, olha, o doutor falou lá, isso é assim, assim, tem que fazer assim. Eu, de longe, ela não me viu. Eu chorei de alegria. Saber que ela entendeu. Se ela entendeu, ensinou as crianças, leva para a casa dela, vai ensinar o marido, vai ensinar os filhos. Você cria uma corrente linda, que um vai ensinando o outro. Os filhos dela serão diferenciados. Ela aprendeu, ensina os filhos, ensina o marido, e assim continua o ensino. Nisso que eu creio. Nessa corrente linda, que a internet não ensina. É passiva. Nós somos ativos. E vocês, com o vosso projeto, têm que fazer esse papel, ser ativos, proativos. É muito legal. Isso que a gente volta naquilo que o senhor tinha falado, né? De formar agentes multiplicadores mesmo, né? Multiplicadores. Acho que a extensão é isso. A gente poder multiplicar esse conhecimento e não deixar que ele acabe, né? Se torna uma coisa perpétua por onde a gente passa, né? Bom, então, com isso, com essa última mensagem do professor Italmar, a gente vem ao encerramento do nosso podcast. Foi o primeiro e a gente agradece muito, de coração, pela sua presença. Você é uma referência na área e não só para quem está começando, mas para quem já está nessa estrada há um tempo. Você é muito importante, tem uma relevância muito importante mesmo. Então, para você que acompanhou a gente até aqui, agradecemos. Se você gostou, curte, compartilha com os amigos, com os professores, com as pessoas que você gosta. E encontramos vocês no próximo episódio do nosso podcast. E esse trabalho do Campo à Mesa, e essa forma também de abordar o ensino e transmitir o conhecimento, é fantástico.
Hoje o meio digital é uma realidade para todos. Lá da fazenda, do sítio, da granja, tal, todos estão conectados hoje. De uma forma ou de outra, estão conectados. E essa é uma forma maravilhosa de transmitir informação, compartilhar informação. Nós aprendemos um pouquinho mais e é nosso direito e dever compartilhar. E esse é um canal maravilhoso. Então, o Campo à Mesa, para mim, é um sucesso. Vai ser um sucesso. Tenho certeza absoluta. E aí, curtiu o papo de hoje? Então apoia o projeto Campo à Mesa levando para casa a nossa caneca exclusiva. Além de estilosa, ela ajuda o projeto a continuar crescendo. Garante ação com a gente. Campo à Mesa tem podcast, vem ouvir, com dica boa pra te instruir.